Paz do Senhor Jesus a todos aí que estarão dispostos a ouvir esse vídeo. Que a graça de Deus, que a misericórdia do Senhor nosso Deus e que o Espírito Santo possa alcançar a todos aí e falar além daquilo que eu já vou expressar aqui, mas nós vamos começar nesse vídeo a falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João, chamado de João o Evangelista. Entendo eu que só existe um Evangelho, né? Que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós temos aqui na Bíblia, e a Bíblia apresenta para nós, 4 escritos, 4 livros, né? Conhecidos como livros de 4 pessoas diferentes que escreveram a respeito de Jesus. Nós já gravamos aí 55 vídeos e postamos aí pela graça e misericórdia do Senhor nosso Deus. O Evangelho que escreveu Marcos, né? Nós terminamos agora, começamos há quase um ano, né? Há quase um ano nós começamos a gravar esses vídeos, foi no ano de 2018, quase um ano, não, um ano, mais de um ano até. E nós fomos gravando, né, esses vídeos e pela graça e misericórdia de Deus e colocando aí na internet. Colocamos primeiramente no YouTube, compartilhamos vídeos, os links do YouTube no Face. Por último, agora eu tenho postado novamente aí os vídeos que eu gravei a respeito do Evangelho que escreveu Marcos, o Evangelho de Jesus que escreveu Marcos. São vídeos que eu quero ver se eu consigo, né? Gravar num espaço aí de 30 a 50 minutos cada um. Relativamente curtos, né? Hoje em dia é difícil, as pessoas não têm paciência, né, para estar ouvindo as mensagens, principalmente quando se refere às coisas de Deus. Existe um trabalhar maligno que atua na vida das pessoas, querendo impedir as pessoas de ouvirem as coisas a respeito de Deus. Nós temos paciência, né? Às vezes para ficar aí 1 hora, 2 horas, às vezes até 3 horas seguidas, ou assistindo um filme, numa televisão. Eu não tenho televisão em casa, eu optei por isso, por não ter. Mas o jogo de futebol, muitas pessoas veem, né? Um jogo de futebol hoje leva 2 horas, 2 horas e meia, dependendo dos comentários, né? Mas as pessoas ficam, né? Eu mesmo ficava muito tempo na televisão, ouvindo filmes, vendo jogos, enfim. Hoje a graça de Deus tem me alcançado e eu tenho gastado, né, meu tempo com as coisas de Deus, com as coisas do Evangelho, com a palavra de Deus, com as minhas orações que eu faço aqui na minha casa. Mas tudo isso é graça de Deus na nossa vida, é misericórdia, bondade de Deus para conosco, porque uma vez que o Senhor nos alcançou com a sua salvação, eu entendo que nós já não pertencemos a este mundo. Estamos no mundo, né? Ainda estamos aqui no mundo, mas já não pertencemos a ele, já fazemos parte de um outro reino,
né? Tem um reino da terra aqui, que é esse reino mundano, onde o príncipe, diz a palavra, desse reino é Satanás. Mas existe um reino, né, que é eterno, que sempre existiu, nunca deixou de existir, que é o reino de Deus. E ele não vem com aparência exterior, ele não vem com aparência, nem poderão dizer, eis ele aqui, ele está ali, ele está lá, não. Porque o reino de Deus, Jesus disse que ele está entre nós, mas ele não é deste mundo, né? Ele é de um outro mundo, onde um dia, né, todos aqueles que realmente colocam a sua fé em Cristo fazem parte desse povo, passam a fazer parte desse povo que pertence a este reino, ao reino de Deus. Hoje nós cremos assim pela fé, né? Uma vez nós recebemos de Deus, pela leitura da palavra, pelo conhecimento da palavra, a fé em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho revela para nós. Quem é Jesus, não é? O que Jesus veio fazer aqui, da onde ele veio, para onde ele foi, quando é que ele vai voltar. Tudo isso está revelado para nós aqui na palavra. E quando nós lemos, né, meditamos, entendemos, cremos, né, nessa palavra, então o Senhor Deus, por graça e bondade e misericórdia, e tudo isso é Deus que faz, é Deus que dá o entendimento, é Deus que faz com que nós leiamos a Bíblia, entendamos a Bíblia, tudo é Deus na nossa vida. Mas quando Ele nos concede isso por graça e bondade, então essa graça de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor, Ele nos alcança e nos salva do quê? Não é? Nos salva da condenação do juízo que virá sobre todos, né? Aqueles que creem, aqueles que não creem, né? Os ateus, os religiosos, de qualquer religião, né? Ou seja, todos os seres viventes, todos os seres humanos, todas as almas, né, que vieram a este mundo, nasceram de uma forma natural, eles irão passar pelo juízo de Deus. Deus vem exercendo o seu juízo na terra de tempos em tempos. Nós temos o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra, temos em um dilúvio na época de Noé, temos sobre o povo de Israel na época dos reis. Enfim, de tempos em tempos até hoje, e assim Deus exerce o seu juízo, né, sobre a terra. Mas haverá um dia de um juízo último, um juízo chamado juízo final, né, o último juízo de Deus, quando então aqueles que pertencem a Ele pela fé em Cristo Jesus, eles estarão para sempre na vida eterna com o Senhor nosso Deus, com o Senhor Jesus, os anjos, seres celestiais, né, ou todos os irmãos que fazem parte desse povo, todos nós juntamente com Cristo, com Deus, estaremos para sempre na eternidade. E aqueles que não creem, né, que não recebem de Deus a salvação, esses irão para a morte eterna, né, o desprezo, a morte eterna, que é o lago de fogo e enxofre, que ali será lançado todos aqueles, né, o diabo, a morte, o inferno, todos serão lançados nesse lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas, enquanto estamos em vida, não é? Nós temos a oportunidade, ao ouvirmos o Evangelho, ao ouvirmos a palavra de Deus, conforme ela é, conforme está revelado para nós, conforme Deus deixou revelado, entendendo, né, procurando entender, ainda que, né, as coisas de Deus são mais altas, né, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, né, mas o Senhor nosso Deus, Ele nos dá um certo entendimento para que nós, entendendo,
o Evangelho, a sua palavra, as suas orientações, os seus mandamentos, nós possamos crer em Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, que Deus se apresentou a nós em Cristo, e crendo em Senhor Jesus, que Ele levou sobre si os nossos pecados, pagou a nossa conta para com Deus, naquele dia do juízo, do último dia, né, chamado juízo do último dia, embora nós mereçamos a condenação, porque não há quem não mereça, né? Todos pecaram, destituídos estão na glória de Deus, mas, né, por conta disso, de estar todo mundo condenado e não termos possibilidade de por nós mesmos sermos salvos, Deus providenciou então essa salvação em Cristo Jesus, né? E todos aqueles que são de Deus, que creem em Jesus, esses serão salvos. Os que não creem serão condenados. E esse é o motivo pelo qual, não é, eu tenho pregado o Evangelho. O motivo pelo qual eu tenho anunciado a palavra, né, através deste canal de comunicação, através das mensagens escritas que eu coloco, das mensagens em vídeo, os louvores, né, mensagem de outros canais que falam a verdade também, que têm compromisso com a palavra. Enfim, nós temos feito aí aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos como igreja, que é ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, não é? E é isso que a igreja tem que fazer. E nós, como igreja, fazemos isso, procuramos fazer isso. Ainda que eu não vá, né? O Evangelho tem sido pregado, tem muitos que estão indo aí por vários lugares, vários caminhos, pregando o Evangelho, mas hoje nós temos esse canal, esse local aqui de internet, de redes sociais, que muitos usam para outros fins, né? Fins mundanos, mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, sempre dizendo isso, né? Porque tudo é pela graça e misericórdia, nós não somos capazes por nós mesmos, tudo é Deus que opera, Deus que faz, e nós possamos então, através dele, usar, né? Não para falar bobagem, ou falar meu pensamento, ou a doutrina de alguma igreja, ou de alguma religião, não. Nós estamos aqui usando esse canal para falar das coisas de Deus, pela palavra de Deus. Então, que, né, você aí, não sei a sua religião, não sei se você é ateu também, se você não acredita em Deus, mas isso também não importa para mim saber. O que importa, e o que eu oro, e o que eu peço a Deus, né, antes de gravar esses vídeos, antes de postá-los aí, né, nas redes, é que o Espírito Santo atue, né, através desses vídeos, dessas pregações, na vida daqueles que hão de herdar a salvação. Deus sabe quem é, Deus conhece todas as coisas, mas que o Senhor use esses vídeos como instrumento dele, em suas mãos, para chegar às pessoas, às vidas que estão aí perdidas, muitas vezes dentro das religiões, dentro das igrejas, crendo não em Jesus, mas naquilo que, no pregador, no pastor, ou na placa da igreja, ou mesmo em si mesmo, naquilo que ela faz para Deus, né, na sua justiça, no seu ritual religioso que ele presta a Deus, achando que com isso ele vai um dia estar no céu. Mas céu, irmãos, vida eterna é somente em Cristo, por Cristo Jesus. Não tem outra forma deixada por Deus que não seja a fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez, na sua morte e ressurreição, que nós vamos chegar a Deus. Os homens inventam as suas mais diversas religiões, formas, ídolos, objetos, para que de alguma forma a pessoa possa um dia estar com Deus. Mas a única maneira deixada pelo próprio Deus é por meio de Cristo Jesus. A fé nele é que nós estaremos um dia com ele. Amém? Diante disso,
Nós já vamos falar aqui sobre o evangelho então que escreveu João. Vamos começar devagarzinho, né? O evangelho de Marcos levou mais de um ano, né? Como eu disse. E esse aqui também que leve mais de um ano, mas o importante é a gente ir caminhando, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, dentro do evangelho, procurando manter nosso entendimento dentro da Bíblia. Eu costumo dizer isso, a Bíblia é que vai falar conosco. É a Bíblia que nos ensina as coisas de Deus, certo? Não é nós que vamos para a Bíblia com os nossos preceitos, preconceitos já colocados em nossa mente, muitas vezes pelos nossos pais, muitas vezes pela igreja que frequentávamos. Porque veja que desses 2000 anos, desde a vinda de Cristo, e que começou essa militância da igreja, né? No começo, a igreja até que andou no primeiro século, logo depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou e voltou ao Pai, a igreja começou a pregar o evangelho, mas depois, já no primeiro século, a gente vê nas cartas de Paulo, de Pedro, já os falsos profetas, né? Entrando no meio da igreja, no meio do povo de Deus, colocando doutrinas outras, né? Inventando doutrinas humanas e acrescentando a palavra, não é? Acrescentando aquilo que Deus já deixou posto, que é o evangelho conforme está aqui. Paulo alerta isso, né? E Paulo fala, olha, eu não posso, ninguém pode colocar outro alicerce, né? Outra base além daquilo que já está posto, que é Cristo Jesus, né? Nós construímos sobre esse alicerce que é Cristo, né? Sobre essa base. E veja lá, né? E Paulo ainda fala, veja lá como cada um edifica sobre ele, né? Mas infelizmente, né, a gente vê isso, foram inventadas muitas coisas mais entre as religiões chamadas cristãs, outras religiões que não são cristãs, e nesses 2000 anos nós temos aí catalogadas aí 4.000 religiões. Veja bem como é que pode, né? E mesmo dentro da religião chamada cristã, nós temos vários segmentos, né? Com doutrinas diferentes. Então hoje nós vivemos num mundo de uma confusão religiosa terrível, né? E isso é um trabalhar satânico, porque Jesus falou que uma casa dividida, ela não subsiste, né? Ou seja, a divisão a divisão no meio do cristianismo, a divisão das religiões, a divisão dos credos religiosos que nós vemos aí, isso na verdade é uma obra satânica, porque dividindo, né, fica mais essa confusão, mais fácil do diabo trabalhar em meio à confusão, né? Mas graças a Deus que o Senhor nosso Deus, Ele deixou escrito, né, a palavra. Então nós devemos firmar naquilo que está escrito, não podemos acrescentar, tirar nada daqui. É ficar naquilo que está aqui revelado, procurar entender, deixar a Bíblia ensinar para nós, falar conosco, e procurar viver conforme os preceitos do Senhor nosso Deus. E aí, né, a esperança nossa que está em Cristo, ela será confirmada naquele dia, quando Jesus voltará para buscar o seu povo. Amém? Então, o Evangelho de João, esse João, como eu já disse, é João o apóstolo que viveu entre os 12 juntamente com Jesus, diferente de Marcos, que nós gravamos, que é chamado João Marcos. Esse João Marcos, ele andou muito com Paulo, andou com Pedro. Dizem, né? Aí já é tradição religiosa, eu não gosto muito de colocar, mas só para a gente ter uma certa... João Marcos, por não ter andado com Jesus, o Evangelho de Marcos que nós gravamos, ele ouviu de alguém, né, que andou com Jesus e relatou a ele tudo aquilo que está escrito lá que Jesus fez. Quem foi essa pessoa? Um dos apóstolos. Dizem que é Pedro, mas
não está isso revelado, então nós vamos ficar, né, alguém informou, alguém contou, alguém falou, né, tudo isso inspirado pelo Espírito Santo, é lógico, para Marcos, e Marcos foi escrevendo. Diferente de João, que nós vamos começar hoje. João, ele foi um dos 12, então ele andou com Jesus, ele viu Jesus fazer todas essas coisas, né? E a preocupação de João, nós vamos ver isso no livro, no Evangelho, é revelar a pessoa de Jesus como Salvador, como Cristo, Filho do Deus vivo, às pessoas. Este é o propósito de João ao escrever esse Evangelho. A preocupação de João, a gente vai ver isso em todos os livros, toda a sequência do livro, todos os capítulos, versos, é João mostrando e revelando para nós quem é Jesus, a necessidade de nós termos fé em Jesus, por que nós temos que crer somente em Jesus, né? Isso tudo está revelado aqui no Evangelho de João para nós, né? Marcos lá, ele falava mais das ações de Jesus, e João aqui tem essa preocupação de revelar quem é Jesus, e ele revela, nós vamos ver que Jesus realmente é o Cristo. Cristo significa Messias, né? O Messias, o prometido, o enviado de Deus, que já tinha sido profetizado desde o princípio, desde o livro de Gênesis. Depois Deus usou os profetas, usou a lei, usou a nação de Israel, usou, enfim, várias pessoas durante toda a história para falar e profetizar desse Messias, desse Jesus, desse Salvador, desse Cristo, né, que viria no tempo determinado. As pessoas que criam naquele tempo, né, no que Deus falava começou falando, o próprio Deus falava com o homem, né, antes do homem pecar, depois que o homem caiu em pecado, aí Deus começou a usar pessoas na terra, por vezes até anjos que Deus enviava e encarnava em alguém para poder revelar, falar com pessoas aqui na terra. Enfim, Deus sempre buscou falar, né, uma conversa com o homem. Então aqueles que criam naquilo que Deus falava naquele tempo, ou seja, criam que viria o Messias, viria o Cristo, viria um dia o Salvador de Israel, aquele que iria remir Israel dos seus pecados, né, libertar Israel da opressão maligna, todos aqueles que criam nisso eram acrescentados ao povo de Deus, né? Por isso que dentro do próprio Israel que Deus criou, existiam aqueles que não eram de Israel, mas não eram israelitas, na verdade, não eram povo de Deus, né? O povo de Deus são aqueles que são chamados por Deus, recebem a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, Messias, né, que João vai revelar aqui nas Escrituras, né? E quando Jesus veio, não é? Aqueles que estavam ali viram Jesus, a manifestação do Messias. Alguns criam que ele era o Cristo, o Messias, outros não, mas aqueles que criam iam sendo acrescentados no povo de Deus. E hoje, né, depois que Cristo fez a sua obra aqui, né, manifestou a sua obra, a sua justiça, sua salvação, Deus manifestou em Cristo na terra. Hoje a igreja, né, tem essa obrigação de revelar Jesus às pessoas, e aqueles que vão crendo no que Jesus já veio, fez aquilo que tinha que fazer, eles são acrescentados ao povo de Deus. E esse povo vai sendo acrescentado geração após geração, até que um dia, quando se completar o número de salvos, que Deus sabe quais são, Jesus então volta, arrebata, leva para a eternidade a sua igreja, o seu povo, desde o princípio até o último salvo que vai entrar aí, que só Deus sabe quem é. E aí Jesus vem e leva nós, o seu povo, a sua igreja, e aqueles que não creram vão perecer, e o mundo vai ter o seu fim, né? E nós estaremos por toda a eternidade com Deus. Esse é, né, a nossa esperança, essa é a nossa alegria de estar aqui falando e anunciando a salvação, para que você, né, porque eu creio, né, em Jesus,
né? Eu creio que Jesus é o meu único suficiente Salvador. Eu tirei minha fé de uma suposta religião de homens e coloquei minha fé somente em Jesus, em Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus revelou. E eu creio que por isso, por essa graça que Deus me concedeu, eu estou salvo, eu faço parte do povo de Deus. Mas eu sei que, como Jesus ainda não veio, como Jesus ainda não voltou a buscar a igreja, o seu povo, porque Deus tem um povo na terra, um só, né? Religiões nós temos muita, mas Deus só tem um povo na terra. Deus vai voltar um dia para buscar esse povo. Mas como Jesus não voltou ainda, eu acredito que tenham pessoas aí perdidas, né? Pessoas de Deus perdidas. E elas vão ouvir o Evangelho, vão crer e vão ser salvas dos seus pecados, da condenação. Por isso que eu estou aqui ainda pregando e anunciando esse Evangelho, porque um dia eu recebi. E eu faço isso de graça, porque eu recebi de graça, né? Não paguei nada para isso. Então, eu recebo de graça e passo de graça aquilo que recebi de graça, pela graça. E tudo é graça e é misericórdia de Deus na nossa vida. Amém? Bom, então João, o evangelista, João o apóstolo, não é? Que andou com Jesus. E interessante também, aqui nós vamos fazer só uma preliminar, uma introdução, né, no Evangelho, esse primeiro vídeo. O interessante do Evangelho de João é que a gente vai ver também que João acho que foi chamado o apóstolo amado, né? Jesus tinha 3 apóstolos que eram, vamos dizer assim, Jesus ama todos, né? Mas entre os 12 apóstolos, Jesus tinha 3 que eram mais chegados de Jesus, mais próximos de Jesus. João era um deles. O outro era Pedro, o outro era Tiago. Então, esses 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, sempre estavam mais próximos de Jesus, mais de pertinho de Jesus, né? A palavra vai dizer que João reclinava a cabeça no seio de Jesus, né? Então, ele tinha mais esse amor, né, para com João. Esse apóstolo João, ele, como disse, Jesus ama todos, né? João era tão pecador quanto os demais. Só que João era mais dedicado, ele era mais, né, chegado, vamos dizer assim, a Jesus, né? E Jesus é igual ao pai, né? O pai tem muitos filhos, mas tem uns filhos que são mais chegados, né? O pai ama todos os filhos, não faz distinção de filho nenhum. Mas tem uns filhos que são mais chegados ao pai, né? São mais carinhosos com o pai. João era assim. Entre os 12, João, Tiago e Pedro, ele era um desses que eram mais chegados de Jesus. Tanto é que João, a gente vê que foi o único apóstolo que na morte, na crucificação de Jesus, estava ali, né? Tanto é que Jesus, sendo crucificado ali, ele deixou aos cuidados de João a sua mãe Maria, né? Entregou Maria aos cuidados de João, para que João cuidasse de Maria, já que Maria provavelmente naquele tempo estava viúva, porque a gente não vê a figura de José ali na cruz. Ele, como pai de Jesus, certamente estaria ali, mas a gente não vê esse relato, a gente vê só Maria. E então provavelmente Maria estava viúva de José naquele tempo. Então Jesus ali, vendo a sua mãe, né, viúva, desamparada, embora tivesse outros irmãos, Jesus tivesse outros irmãos, Maria teve outros filhos, mas a gente vê também revelado que esses irmãos de Jesus não criam muito em Jesus. Eles só foram crer verdadeiramente em Jesus quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu a muitos. Aí que os irmãos de Jesus, meio-irmãos, né, filhos de Maria com José, eles passaram a crer verdadeiramente que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, né? Então, ali, quem estava ali no pé da cruz, né, juntamente com Maria, mãe de Jesus, era o apóstolo João. E João, vendo Maria ali, colocou Maria aos cuidados de João, né? Então, tudo isso mostra para nós essa intimidade, vamos dizer assim, que Jesus tinha com João, com o apóstolo João. Também eu gostaria de deixar aqui
Talvez não dê para a gente colocar nenhum verso aqui, né? Essa aqui é só uma introdução ao Evangelho de João. Mas eu gostaria de deixar o propósito com que João deixou tudo isso escrito. Como eu disse, a propósito, o que é? O propósito de João é revelar Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo, aquele que foi profetizado desde o princípio. E isso está revelado para nós lá no capítulo 20, né? Marcos, que nós falamos agora, tinha 16 capítulos, nós levamos mais de um ano para colocar 55 vídeos para colocar, e olha que não foi assim, não aprofundamos muito, né, nas coisas. A intenção aqui é só relatar mesmo, numa linguagem simples, numa linguagem fácil de ser entendida, aquilo que Jesus deixou escrito, né? Mesmo porque eu não sou um doutor formado em teólogo, né? Mas eu sou um daqueles que creem em Jesus, né, pela graça e misericórdia dele, e está sempre aos pés de Jesus. Sou dependente de Jesus em todas as coisas, né? Então o Senhor, por graça e misericórdia, tem revelado algumas coisas a mim, e eu tenho deixado aqui, passado aqui para os irmãos, para todos que vão ouvir aí. Mas o propósito que João escreveu isso aqui está revelado aqui em João 20, verso 30 e 31. Veja o que João escreveu a respeito de Jesus. Observe aqui que Jesus então já tinha sido morto, ressuscitado ao terceiro dia, já tinha aparecido a Maria Madalena, a Tomé e aos discípulos. A Tomé, né, e outras pessoas também, Jesus já tinha aparecido. E aí, no verso 30 e 31 do capítulo 20, está revelado isso para nós, né? Está revelado isso para nós. Primeiro, Jesus apareceu ressurreto para alguns discípulos, mas Tomé não estava ali, presente. Aí depois Jesus apareceu para Tomé, né? E aí Tomé creu realmente, né? O pessoal fala que Tomé é aquele que tem que ver para crer. Então falaram para Tomé, Tomé não creu em princípio, mas depois quando Jesus apareceu, aí ele viu, né? Mas aí, no verso 30, né? Vou ler o 29, uma palavra que Jesus disse para Tomé, depois que apareceu para Tomé. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Tomé, porque você me viu. Eu apareci agora, estou aqui ressuscitado, eu apareci para você, agora você crê. Mas crê porque você está vendo, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, Tomé. Aqui, ó, bem-aventurado, muito feliz, abençoado os que não viram e creram. Então hoje, irmãos, eu e todos aqueles que creem sem ter visto, né, Jesus, nós não vemos Jesus, ninguém pode ver Jesus. Alguns dizem, né, que viram Jesus, mas eu entendo que Jesus hoje ele está glorificado, ele está ao lado do Pai, ele é Deus, ele está em espírito, ele não está mais assim conforme ele veio, né? Ainda que nós vamos reconhecer Jesus, mas já num corpo glorificado, num corpo espiritual. Mas aqui, né, ele apareceu a Tomé para mostrar, tá vendo, Tomé? Você está crendo agora porque eu apareci para você, você está me vendo. Mas eu vou falar um negócio, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Somos nós, né? Todos nós. Aí no verso, esse é o verso 29 que eu li. No verso 30 e 31, João deixou escrito assim, inspirado pelo Espírito Santo. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos. Discípulos, irmãos, é aluno, é aprendiz de um mestre. É isso que significa a palavra discípulo, aquele que aprende de um mestre. João Batista tinha os seus discípulos, Gamaliel, os fariseus lá tinham os seus discípulos, tinham os seus alunos, né? Jesus tinha aqui os seus discípulos, os seus aprendizes, que faziam parte desses, os apóstolos, os 12, depois Paulo e muitos outros, né? Mas aí
João escreve assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Sinais que não estão escritos aqui. Muitos outros, diz aqui. Estes que estão aqui, porém, foram escritos para que creiais. Qual que é o... Por que foi escrito? Esses sinais, essa palavra que está aqui. Foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Cristo, como eu disse, é Messias, o Messias. Jesus é o enviado de Deus, o Messias, o prometido a Israel. E a todos que esperam, né? Até quem não espera, né? Hoje eu sei que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque pelos escritos, né? Pelos sinais escritos, conforme João está dizendo aqui, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio de Deus, aquele que saiu de Deus. Filho de Deus é isso, aquele que veio de Deus, aquele que saiu de Deus, aquele que nasceu de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Muito bem, nós precisamos crer nisso. Crer, como que nós vamos crer? Pelos escritos, por aquilo que está escrito. No caso aqui, João está falando do evangelho dele, aqui, os sinais que estão aqui, os sinais, né, os milagres, os ensinos, a palavra que Jesus deixou escrito, que Deus deixou escrito aqui e João escreveu. Então esses sinais, embora Jesus tenha feito muitos outros sinais, mas estes foram deixados escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, então, leu, né? Creu. Agora, crendo, tenhais o quê? Vida em seu nome. Nós só temos vida no nome de Jesus. A partir do momento que nós cremos naquilo que está escrito. Escrito. Tem muita invenção por aí. Tem muita gente inventando coisas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, em religiões diversas aí. Mas observe bem, olha esse alerta para nós. Estes sinais que estão escritos aqui, para que foram escritos? Foram escritos para que nós creiamos no quê? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Messias, Cristo significa Messias. E para que, crendo, tendo fé nele, naquilo que está escrito, naquilo que está revelado, por isso que eu falei, João tem a preocupação de revelar Jesus às pessoas. Crendo naquilo que está escrito, tenhais vida em seu nome. Vida eterna, vida verdadeira, vida abundante, é somente crendo em Jesus, naquilo que está escrito. Por isso que nós não podemos acreditar em tudo que aparece por aí, não. É o que está escrito. Está escrito? Escreveu? Eu creio. Está de acordo com a palavra? Então eu creio. Não está, inventaram, fizeram isso, falaram isso, não está aqui? Não, então não creio. É outro espírito. Amém? Então precisamos ter isso, esse entendimento. É suficiente, irmão. Jesus operou outros sinais, muito. Mas esses que estão aqui é para que nós creiamos no Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E olha aqui, juntamente com esse verso, queria deixar o último verso do livro que João deixou escrito, capítulo 21, verso 25, é o último verso do livro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Está vendo? Há muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então por que não está escrito tudo que Jesus fez? Porque não caberia. Poderia pegar todos os livros do mundo inteiro e não caberia tudo aquilo que Jesus fez quando aqui esteve. Foram 3 anos e meio, Jesus como homem na terra, mas ele fez grandes coisas, grandes sinais. E se essas coisas fossem todas escritas, não haveria livro que coubesse.
mas essas que estão escritas é suficiente, viu? Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida em seu nome. Então não precisamos inventar nada, não precisamos acrescentar nada, não devemos tirar nada daqui também. O que está aqui é suficiente para a nossa salvação e para que tenhamos vida no nome de Jesus. Amém? Vou ficar por aqui, ó, não li nenhum verso ainda, né, desse livro, mas fica esse vídeo aqui como o primeiro vídeo no Evangelho que escreveu João, e fica como introdução aí. Né? A partir do próximo vídeo nós vamos começar no capítulo 1, verso 1, querendo o Senhor, né? Querendo o Senhor, nós vamos estar gravando e postando aí. Mas fica aqui essa introdução, e eu convido você que está ouvindo aí a acompanhar nós, né? Nos acompanha aí nesses vídeos, não sei quantos vão ser, não sei quanto tempo vai demorar também, eu vou gravando aqui, conforme Deus vai me dando, me agraciando, eu vou falando, e eu espero que você, ao ouvir, confira aí na sua Bíblia, viu? Vê se o que eu estou falando aqui está certo, está de acordo aí, porque é o que está escrito aqui, ó. É pelo que está escrito que nós vamos crer em Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus. Crendo, tenhamos vida em seu nome. Não acredita em qualquer coisa, não. Naquilo que os homens inventam e falam, religiões inventam e falam. Creia na palavra, creia em Jesus, creia em Deus, e você será salvo, você terá vida e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Você que tem ministério, né, que já é salvo pela graça de Deus, que o seu ministério prospere, que você também seja usado por Deus na terra, que você venha fazer, que Deus venha te usar na terra para que você possa revelar Jesus às pessoas, porque essa é a intenção, esse é o propósito da igreja na terra, é revelar Jesus. Eu não estou aqui querendo ganhar dinheiro de ninguém, não estou aqui querendo colocar meu nome, né, em evidência, mas eu quero deixar como João: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Creia nele e você terá vida e vida eterna. No nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.